Estou recebendo muitas perguntas sobre o uso do óleo 20W50 na Classic Meteor 350 ao invés do 15W50, inclusive uma delas feita por um membro do canal. Então, mais cedo do que o previsto, vamos para esse vídeo, que aposto que servirá para inúmeras motos. Tá procurando por lubrificantes de qualidade para o seu carro, moto ou caminhão? Você encontrará pelo canal no comentário fixado desse vídeo. Fala pessoal, modos e tal. Eu não lembro exatamente em que vídeo falei que estava utilizando o motor sintético 7100 20W50 nas Royal 350, mas isso é verdade. Apesar de ainda recomendar o 15W50 semissintético ou sintético para quem está na dúvida de que óleo usar, e ainda por cima não recomendar que usem 10W50. Mas a resposta para tudo isso é muito simples, é sobre modificadores do índice de viscosidade. Quando olhamos para um óleo multiviscoso e vamos pegar como exemplo um 15W50, nós temos um óleo base 15W que recebe modificadores do índice de viscosidade o suficiente para se comportar como um SAI 50 a 100 graus. A quantidade de modificadores do índice de viscosidade necessária para isso acontecer depende do óleo base. Óleos minerais têm um índice de viscosidade baixo, precisando de maior quantidade de modificadores do índice de viscosidade para chegar no mesmo comportamento em que um óleo sintético do grupo 3 precisaria, por exemplo. Então, um óleo 15W50 semissintético precisa de mais modificadores do índice de viscosidade que um 15W50 sintético, por exemplo. Mas não é só isso. Quanto maior for a distância entre as viscosidades frio e quente, maior a quantidade de modificadores do índice de viscosidade necessário. Óleos 10W50 ou 10W60 possuem grandes quantidades de modificadores do índice de viscosidade, por exemplo. O problema é que modificadores do índice de viscosidade são polímeros que se unem ao óleo base, que se alongam com aquecimento, ajudando a manter a viscosidade, algo extremamente funcional. Mas nada é perfeito, pois eles podem ser rompidos e quebrados pelo que chamamos de cisalhamento. O cisalhamento do lubrificante ocorre em áreas com folgas muito pequenas, como entre anéis e cilindros, bronzinas e moentes e engrenagens do câmbio. O motor literalmente cisalha o óleo, rompe as moléculas, incluindo os polímeros, base dos modificadores do índice de viscosidade, e conforme isso ocorre, o lubrificante perde a capacidade de manter a viscosidade a quente. Usando como exemplo um óleo 10W50, a 100 graus ele deve se comportar como um SAI 50, tendo a viscosidade cinemática em torno de 21 centstokes, que vamos abreviar para CST somente para ficar mais fácil. Conforme ocorre o cisalhamento do óleo no motor, essa viscosidade vai caindo 20, 18, 17 CST. Se a viscosidade cair muito, chegando aos 16 CST, significa que o nosso 15W50 já virou um 15W40 e pronto. Se seu motor exigia um SAI 50 quente para uma perfeita lubrificação, ela caiu por terra. Mas isso pode ser resolvido de várias formas. Trocas de óleos antes do limite estabelecido pelo fabricante, já que o fabricante cria o prazo de troca com base no uso ideal do motor, não incluindo qualquer tipo de uso severo. Também é possível evitar isso usando uma base que já tenha um bom índice de viscosidade, diminuindo a necessidade dos melhoradores do índice de viscosidade. Por exemplo, se você usa um 15W50 semissintético, pode partir para um 15W50 sintético, e também tem a opção que eu escolhi para o teste. Ao invés de usar um 15W50 semissintético como pede o manual, troquei por um 100% sintético 20W50, uma vez que eu não moro no Alasca. Com isso, eu diminuí a necessidade de modificadores do índice de viscosidade graças a uma base melhor e uma menor distância entre a viscosidade a frio e a quente. Ok, mas por que eu escolhi fazer isso? Havia realmente a necessidade de um óleo com menor quantidade de modificadores do índice de viscosidade ou então uma base sintética ao invés de uma base semissintética para o meu motor? Antes de responder, independente da sua moto, eu garanto que vai encontrar o que procura nos links no comentário fixado. Lubrificantes, pneus, acessórios, alforje, jaquetas, capacetes e até equipamentos para motovlog. Tudo separado e organizado para você, e ainda por cima é uma forma de você apoiar o canal. Confere aí que vai gostar do que vai encontrar. Então, bora responder essa pergunta. Essa resposta tem várias camadas e eu gosto de cada uma delas. Camada 1. A primeira é que eu quis testar. Por isso ainda não estou recomendando, mas essa não é a parte mais interessante, então vamos para a camada 2, viscosidade a frio. Bom, eu ignorei o 15W e aceitei o 20W, certo? Óleos 15W são excelentes no inverno, garante uma boa fluidez até menos 15 graus, e sinceramente eu ainda não coloquei a minha moto em um ambiente que exija isso.
algo que os engenheiros da Royal Enfield provavelmente cogitaram. Afinal, a moto é distribuída para o mundo todo, e sabemos que a população decaiu bastante e não dão mais atenção a manuais. Antigamente os manuais tinham uma tabela de como escolher a viscosidade do óleo de acordo com a temperatura ambiente. Hoje, até mesmo por logística, está mais fácil indicar um óleo só que abrange boa parte do mundo. Sabendo disso, e tendo também a informação de que um óleo 20W pode atender bem até menos 10 graus, morando em um local onde a temperatura média é de 25 graus, não consegui achar problemas em sua utilização. Camada 3. Eu estou preocupado com a viscosidade a quente, não a frio. Apesar de que mesmo no calor, um óleo 15W tenha uma circulação com um motor frio mais rápida que um 20W, diferente da minha Classic 350 que tem de 4 a 6 partidas por dia, todo dia da semana, a Meteor 350, que devo lembrar a todos que não é minha, tem um uso bem diferente. Diferente da minha Classic, a Meteor sempre que vê uma partida não é para ser desligada em menos de 20 ou 30 minutos. Se ela deu a partida, ela vai rodar até esvaziar o tanque. A Ana, dona dessa moto, viaja muito, inclusive mais do que eu. E a escolha do lubrificante foi pensada majoritariamente no uso dela, e eu resolvi incluir a Classic nesse teste, mesmo a Classic tendo um uso mais misto entre estrada e viagens. Então, destacando mais uma vez, o motor da Meteor roda a maior parte da sua vida em temperatura máxima. Camada 4, quilometragem da troca de óleo. Os manuais delas recomendam trocas a cada 10.000 km, considerando o uso do óleo 15W50 semissintético. Isso, considerando o combustível indiano, com menos etanol que o nosso E30 e futuro E35, e o uso ideal do motor. Ainda por cima, um uso de motor no estilo Cruise Easy, que seria rodar entre 80 e 90 km por hora. E bom, eu até gosto de rodar assim, mas às vezes não tem como. E nos últimos tempos nem foi possível, chegamos a rodar 11 horas por dia, exigindo muito do motor, batendo acima de 120 km por hora. E eu não vou falar sobre top speed nesse vídeo aqui, tá? Eu acho que já bati muito nessa tecla. Então, isso não é um uso previsto pelo fabricante, é um uso severo, bem severo. Já provei aqui no canal em vários vídeos. E sabemos que a recomendação de troca de óleo em uso severo é metade da recomendação do fabricante. Vários manuais deixaram isso claro. E o uso esportivo, quando se leva o motor no vermelho, curva após curva, como em um autódromo, por exemplo, o correto é trocar o óleo por dia de pista. Querendo ou não, é o uso que fazemos em estradas como o Rastro da Serpente. Isso pediria uma troca, no máximo exagerando, a cada 5.000 km rodados, com o sabor da dúvida se esse óleo está ou não dentro do limite. Então sim, a escolha de um 20W50 sintético me dá essa margem de segurança para chegar aos 5.000 km para a troca do óleo mesmo com esse uso severo do motor. Camada 5, o Ester. Aqui é uma escolha particular do motor 7100 ou 5100. Eu prefiro óleos com Ester na composição. Apesar disso, não é só o motor que usa Ester em lubrificantes. Algumas empresas usam e nem ficam se vangloriando por isso. Por fim, aproveito para retirar uma dúvida que já vi. Posso usar um 20W50 mineral nas 350 Royal Enfield? É claro que pode, mas tem consequências. É como usar um 20W50 mineral em um motor de Harley. Eles esquentam muito e degradam óleo rapidamente, o que vai exigir trocas em torno de 2.500 km rodados, e cabe a você saber se vale a pena ou não. Para mim, na minha opinião, não compensa. E é claro, você, viajante internacional ou morador do sul, fique de olho na temperatura ambiente. Não vai querer um 20W50 em um lugar que está nevando, não é mesmo? Bom, eu espero que tenham gostado desse vídeo e que possa ter esclarecido um pouco sobre modificadores do índice de viscosidade e até ajudado na escolha do seu lubrificante. Deixe seu like, comente o que acha sobre o assunto. Considere se tornar um membro a partir de R$ 2,99 por mês. Se inscreva para não perder nenhum vídeo e falou!